com os pastorinhos, com o anjo da paz, com Santa Catarina Labourré, cantemos adorando, desagravando, louvando o Senhor. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Sim, já está em andamento. Como a senhora quiser, colocarei sim. Amados filhos meus, hoje, quando já estáis comemorando o aniversário da minha aparição à minha filhinha Caterine Labourré, na qual lhe revelei a minha medalha milagrosa, eu venho mais uma vez para dizer-vos: eu sou a mulher vestida de sol, terrível como um exército em ordem de batalha. E assim foi que apareci a minha filhinha Caterine, poderosíssima, mais brilhante do que o sol, irradiando raios poderosíssimos das minhas mãos, para mostrar ao mundo inteiro que sou a medianeira de todas as graças, a rainha do céu e da terra, soberana e imperatriz dos serafins, dos querubins, dos anjos, dos santos que estão no paraíso e também celestial governadora do céu e da terra e de tudo o que neles existem. E por isso, o meu filho Jesus, Rei do céu e da terra, por amor a mim, me deu todo o poder para realizar aquilo que eu quiser
em qualquer lugar da terra, e para realizar portentos e prodígios para a salvação de todos os meus filhos, para converter os pecadores e para despertar a fé naqueles que estão entorpecidos no sono da indiferença e do pecado. Todo poder me foi dado no céu e na terra, e por isso não há nada que eu não possa realizar. E é por isso também que em breve realizarei o maior triunfo do meu coração imaculado no mundo todo, a conversão do meu filho Alfonso Ratisbonne, que era judeu, inimigo da fé católica, e que depois da minha aparição a ele se transformou não somente em bom católico, mas em apóstolo fervoroso do meu filho e santo apóstolo meu. Prova-vos que para mim não há nada impossível. Nenhuma conversão é impossível, nenhuma obra é difícil. Por isso, no triunfo do meu coração imaculado, converterei muitos pecadores, muitos homens de coração duro, que como meu filhinho Alfonso Ratisbonne me rejeitavam, e que naquele dia abençoado, glorioso e feliz, cantarão comigo louvores ao Senhor e bendirão o meu nome pelos 4 cantos da terra. O meu poder se estende por tudo aquilo que Deus criou, e não há muralha impossível de ser derrubada por mim. Por isso, confiança, meus filhos. Continuai a rezar pela conversão dos pecadores, como eu vos pedi, e como bem fez o bom barão que rezou pela conversão de Alfonso Ratisbonne. Em breve, vossas orações serão ouvidas, e eu converterei aqueles por quem vós tanto rezais e vos sacrificais nesta terra. As vossas orações não estão caindo em ouvidos surdos, como não caíram as orações do meu filho Barão. E assim como eu ouvi as súplicas dele, fazendo a conversão de Alfonso, eu também farei a conversão de muitos pecadores, e assim será o grande triunfo do meu coração imaculado. Este milagre acontecerá em virtude do meu poder e das orações de tantos filhos meus que comigo intercedem, sofrem e sacrificam-se pela conversão dos seus irmãos mais pecadores. A paz, então, reinará na terra, e em uma era de paz virá para todos vós, para os meus filhos bons do mundo inteiro. Eu sou a mulher vestida de sol, terrível como um exército em ordem de batalha, e por isso apareci a minha filhinha Caterine Labourré, esmagando a cabeça da serpente infernal, para mostrar-vos que o tempo do meu inimigo, que estava para começar pouco depois da minha aparição à minha filhinha Caterine, este tempo que se estende até estes vossos dias, está para acabar. E em breve eu esmagarei a sua cabeça e livrarei o mundo inteiro do jugo satânico do seu maléfico poder. Por ora, a serpente ainda se debate, revolvendo a sua cauda furiosamente contra vós, golpeando-vos todos os dias com ataques, insídias, tentações impuras e criminosas, seduções e muitas vezes também com perseguições movidas contra vós através dos maus, dos ímpios, dos sequazes dela.
Mas não temais, meus filhos, eu estou convosco, e em breve o meu pé esmagará terminantemente, definitivamente, a cabeça da serpente infernal, e raiará para vós um novo dia da graça, da paz e da salvação. Aqui, onde eu também apareci, esmagando a cabeça da serpente infernal, na medalha que dei e que revelei ao meu filhinho Marcos, confirmo-vos tudo isto que vos disse. Em breve, o meu coração imaculado triunfará e o mundo finalmente terá paz. Na Rue du Bar, eu revelei para vós a primeira medalha profética do meu coração imaculado. E aqui vos revelei a última, e nas duas esmago a cabeça da serpente infernal, para mostrar-vos que eu só serei a vencedora de todas as forças do mal, e que por fim, aqueles que me seguiram, que obedeceram às minhas mensagens e que se consagraram ao meu coração imaculado, vivendo segundo o meu espírito, ou seja, segundo a minha vontade e não segundo a vontade própria deles, estes meus filhos, verdadeiramente obedientes e dóceis, triunfarão comigo e entrarão comigo no novo céu e na nova terra que já se aproximam velozmente de todos vós. Amai mais a minha medalha milagrosa, que dei à minha filhinha Catherine Labouré para todos vós, porque nesta medalha vos darei consolo, alívio, conforto, paz e sempre proteção. Amai-a, propagai-a e divulgai-a para o mundo inteiro, especialmente para os meus filhos que não a conhecem, pois, por não conhecerem a minha medalha, sofrem em vão, sem consolo e demais. Com a minha medalha milagrosa, terão os meus filhos alento, fé e esperança no meio das tribulações desta vida. E muitas vezes, de muitos sofrimentos, eu inclusive os livrarei, para que conheçam o meu poder, para que vejam que estou ao lado deles, e para que, sentindo o meu amor no fundo de seus corações, me correspondam, obedeçam minhas mensagens e se transformem em apóstolos do meu coração, levando as minhas mensagens para o mundo inteiro. Amai mais a medalha milagrosa que dei à minha filhinha Catherine Labouré para vós, para o mundo inteiro, porque nesta medalha profética do meu coração imaculado estão os sinais da minha vitória iminente, para que assim os meus filhos todos tenham esperança, confiança e fé em mim, e para que todos os dias os meus filhos, olhando para mim, a Virgem Imaculada, a sem pecado concebida, a mulher vestida de sol, terrível como exército em ordem de batalha, cada vez mais se conscientizem do seu dever de serem santos como eu, imaculados como eu, e também se tornem meus soldados, marchando comigo todos os dias, na oração, na penitência, na divulgação das minhas mensagens, para que o mundo todo se converta e tenha paz. A todos vós, meus filhos, que eu tanto amo e aos quais tanto amor demonstrei na minha aparição em Paris a minha filhinha Catherine Labouré, e aos quais tanto amor demonstrei também aqui, neste lugar sagrado das minhas aparições em Jacareí,
que eu tanto amo e onde vou terminar os planos que comecei na minha aparição na capela da Rue du Bas. A todos vós, neste momento, abençoo com amor, de Paris. De Lourdes, de Cotignac e de Jacareí. A paz a todos vós, meus filhos, a paz a ti, Marcos, apóstolo da minha medalha milagrosa, que como a minha filhinha Caterine Labourré, tanto a divulgou, a propagou e a fez amada de todos os meus filhos, segundo os meus desejos. Sobre ti agora desce uma abundante chuva de bênçãos celestiais do meu coração. Marcos, eu, Tirso, servo de Deus, servo da Virgem Imaculada, alegro-me por poder vir transmitir-vos a minha primeira mensagem hoje. Amai a Senhora Imaculada com todo o vosso coração, dando a ela o vosso sim e deixando-vos abrasar pelo amor dela em vossos corações. Quando a alma achega-se à Virgem Imaculada, abre-lhe o seu coração, ao menos uma fresta. Entram dentro de seus corações os raios de luz que ela mostrou a Santa Catarina na sua aparição em Paris. E assim a alma fica repleta da luz do Senhor, repleta da Virgem Imaculada. Experimenta dentro dela a suave doçura do amor da Mãe de Deus. E então as coisas do mundo, que antes lhe pareciam tão agradáveis, tão cobiçáveis, que lhe pareciam tão atraentes, passam a ter não somente um gosto amargo, mas mesmo um sabor venenoso, que faz com que a alma as deplore, as rejeite e busque tudo aquilo que é celestial, que antes não procurava, não buscava, porque não estimava. A luz da Mãe de Deus, quando entra numa alma, faz com que ela veja como estimáveis todas as coisas de Deus. Aquilo que antes lhe parecia impossível querer, desejar ou gostar, torna-se agora como que um maná do céu, suave, doce, que enche a alma de suave agrado e enlevo espiritual, faz a alma transbordar de alegria, felicidade e contentamento, desperta na alma a fome e a sede de Deus e faz com que ela
Busque conhecer a Deus, busque conhecer a Virgem Santíssima cada vez mais e com mais sede. Por este sinal, reconhecereis a alma que verdadeiramente ama o Senhor e a sua mãe, se ela tem cada vez mais sede de conhecer a Deus, de conhecer a Virgem Santíssima, de procurar compreender sua vontade, sua santidade, para assim melhor servi-los e agradá-los. O verdadeiro santo é aquele que tem uma sede implacável de Deus e da Virgem Santa. E quanto mais ele lê sobre os santos, sobre Deus na sua misericórdia e bondade, quanto mais ele conhece a vida da Virgem Santíssima, suas virtudes, conhece seu amor, suas manifestações e suas mensagens, mais a alma deseja conhecer, mais a alma deseja saborear e provar. O verdadeiro santo se conhece por aquele que também renuncia à sua vontade e faz a vontade do Senhor e da Mãe de Deus, ainda que lhe custe esforço e sacrifício. O verdadeiro santo se conhece por aquele que não tem preguiça espiritual, que não tem relaxamento, que também não tem o coração bruto e endurecido para as coisas do alto e tão pronto, tão alegre e tão serelepe para as coisas da terra. O verdadeiro santo é aquele que vive mais como um anjo do que como homem, e mesmo nas obrigações diárias de cada dia que tem que cumprir e das quais Deus lhe pedirá conta até o último detalhe, esta alma que é santa cumpre a vontade do Senhor, espalha o amor do Senhor, esparge sobre as almas ao seu redor a luz da qual está cheia, o amor do qual está repleta, a água da graça do Espírito Santo da qual está inundada. O verdadeiro santo se conhece por estar cada vez mais com o seu pensamento, sua vontade e sua ação voltadas para agradar ao Senhor e não para agradar aos homens ou a si mesmo. Por isso, eu venho chamar-vos a amar cada vez mais a Senhora Imaculada, a Virgem terrível como um exército em ordem de batalha, que vos deu a medalha milagrosa, que vos deu a medalha da paz, que vos deu todas as medalhas e escapulários que aqui vós tendes e conheceis, que vos deu as suas mensagens em todos os cantos da terra, chamando-vos à conversão, a amá-la com todo o vosso coração, para que assim, das vossas almas e dos vossos corações, se irradiem a mística luz da Mãe de Deus, como se irradiou da pessoa e da vida toda de Santa Caterine Labouré, para que assim vós também sejais um sinal perene do amor, da presença, da bondade e do poder da Virgem Santíssima para o mundo inteiro. Eu, Tirso, estou convosco em todos os momentos, em todas as vossas dificuldades. Acompanho-vos, protejo-vos e rezo sempre mais por vós. A todos, neste momento, abençoo generosamente e especialmente a ti, Marcos, que não conhecias a minha existência, mas a quem eu protejo e guardo já há muito tempo e que sei que agora te tornarás verdadeiro amigo meu e verdadeiro propagador da devoção a mim que tantas almas, que tanto bem
levarão, tantas almas levarão ao céu, e tanto bem farão à terra inteira. A todos, neste momento, abençoo generosamente. Até breve. São Tiso, servo de Jesus Cristo, doce intercessor dos pecadores, rogai sem cessar por nós, que recorremos a vós. Rogai sem cessar por nós, que recorremos a vós. Hoje, Nossa Senhora veio belíssima, toda vestida de dourado, e com São Tirso ao seu lado, que, como ele mesmo falou na mensagem, é um santo que eu não conhecia, nem sabia que existia, e que hoje vi pela primeira vez. Ele apareceu como um jovem belíssimo, de mais ou menos uns 20 anos, olhos azuis, cabelo castanho claro, trajando uma túnica branca luminosa, bem comprida, com uma cruz de luz vermelha brilhando no peito. Não consegui saber nem de que época ele nem se ele foi mártir, se foi confessor, se foi religioso, missionário, nada. Mas imagino que deve ser um santo muito antigo, porque nunca vi falar sobre ele na igreja, nem nunca conheci alguém que tivesse
falado dele ou que tivesse talvez devoção a ele, né? Então deve ser um santo bem antigo. E hoje Nossa Senhora e São Tirso nos chamaram maravilhosamente, né, a atenção para a grande verdade de que Nossa Senhora é a mulher vestida de sol. Ela verdadeiramente apareceu terrível como um exército em ordem de batalha a Santa Catarina, a Santa Bernadette, a todos os videntes do mundo inteiro também aqui, para nos mostrar que ela no final triunfará. Vemos que na primeira grande aparição de Nossa Senhora dos tempos finais, que é a aparição de Paris, como na última, que encerrará todo o ciclo das aparições dela no mundo inteiro, que é esta daqui, Nossa Senhora deu 2 medalhas proféticas, uma na primeira e uma na última aparição que ela faz na face da terra. Na primeira, deu a medalha milagrosa. Na última, deu a medalha da paz. E nessas 2 medalhas proféticas, Nossa Senhora aparece pisando a cabeça da serpente infernal, mostrando que ela verdadeiramente triunfará, que ela verdadeiramente esmagará Satanás e que nós, com confiança, devemos esperar nela. E como ela mesma disse, a conversão do judeu Alfonso Ratisbonne, que era inimigo da fé católica, desprezava o catolicismo mais do que tudo e que parecia, digamos assim, um caso perdido, uma alma inconvertível. Nossa Senhora foi lá e com uma aparição nem precisou dizer nada para ele. Só o olhar de Nossa Senhora e o gesto da mão de Nossa Senhora, como que querendo dizer para ele: agora basta, chega. Só isso bastou para converter Alfonso Ratisbonne, não só de inimigo da fé católica, mas em apóstolo, porque ele depois se tornou religioso, junto com seu irmão Teodoro Ratisbonne, e segundo me consta, um religioso muito santo, que inclusive fundou a congregação de Nossa Senhora de Sion, para cuidar da educação, principalmente na Terra Santa também, e tem colégios da congregação de Nossa Senhora de Sion espalhados pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, em São Paulo. Colégios que cuidam de dar não somente uma boa formação humana para as crianças e os jovens, mas também uma educação católica, baseada nos 10 mandamentos e na doutrina católica, pelo menos, né? A intenção de Santo Afonso Ratisbonne, eu posso chamar de Santo Afonso porque para mim ele é um santo, né? Agora, gostem ou não gostem, reconheçam ou não reconheçam, para mim é um santo. Não sei se hoje a congregação dele ainda continua no mesmo espírito, no mesmo zelo, no mesmo fervor do início, mas que ele foi um santo homem, que fez uma grande obra para Deus e para Nossa Senhora, isso fez. E vocês vejam que Nossa Senhora transformou Afonso Ratisbonne em santo mesmo, em apóstolo dela e do seu filho, em fundador de uma ordem religiosa, pelo poder extraordinário da sua aparição a ele, desencadeado pelas orações do barão, que rezou, não me lembro mais agora se foi 50 ou 150 vezes, que está no filme, né? A oração Lembrai-vos, Piíssima Virgem Maria de São Bernardo. E talvez até tenha oferecido a sua vida, né, pela conversão de Alfonso Ratisbonne, porque na mesma noite que ele ofereceu isso a Nossa Senhora, ele morreu. E no dia seguinte, Afonso Ratisbonne se convertia. Então, para mostrar que nenhum sacrifício, nenhuma oração que nós fazemos pela conversão
dos que têm o coração duro será em vão. Na hora certa, na hora da graça de Deus, que não é a mesma hora nossa, porque nós pensamos de modo humano, Deus pensa de modo divino. Deus pensa como Deus, nós pensamos como homem. Na hora certa do pensamento divino, a conversão dos pecadores vai acontecer. E de modo surpreendente, súbito, inesperado, maravilhoso e prodigioso, como talvez foi o modo da conversão de Afonso Ratisbonne. Claro que nós não podemos esperar que Nossa Senhora, apareça para todo mundo, para converter todo mundo. E embora uma vez, no começo das aparições aqui, as pessoas ficavam criticando Nossa Senhora por ela aparecer todos os dias para mim. E me aparecer em todos os lados, no monte, na igreja, na minha casa, na casa das pessoas onde eu fazia os cenáculos. Nossa Senhora também, às vezes vinha, às vezes não vinha, Tinha vezes que a pessoa convidava para fazer cenáculo na casa dela, na esperança que Nossa Senhora viesse, e às vezes Nossa Senhora não vinha, Mas isso ela fazia para testar as pessoas também, Para ver quem queria a minha visita com o cenáculo, com o grupo de oração, para rezar, ou só quem queria por causa das bênçãos extraordinárias. Então Nossa Senhora fazia para testar a fé. Mas as pessoas criticavam, porque Nossa Senhora aparecia para mim, às vezes 5 vezes por dia, em todas as casas, ou no monte, na minha casa, em todo lugar. E aí, eu disse isso a Nossa Senhora, Claro que me queixando para ela. E aí Nossa Senhora disse assim: as pessoas se admiram disso, meu filho? Pois diga para elas que, se for necessário, eu aparecerei em cada uma das casas do mundo. Porque ela é livre, porque ela tem poder, e porque se ela quiser, ela faz o que ela quiser. Ninguém põe freio em Nossa Senhora. Ninguém diz para ela: até aqui você chega, daqui você não passa. Ninguém a segura. Porque ela está com Deus e, portanto, ela tem o poder que Deus lhe deu por amor, e ela pode se manifestar onde quiser, como quiser, para a salvação dos seus filhos. E é por isso que hoje Nossa Senhora nos dá uma grande esperança, mostrando-nos como exemplo a conversão do Afonso Ratisbonne. Que conversão pode ser mais difícil que a de um judeu? Nada contra os judeus, gosto muito deles, rezo muito por eles, mas de um judeu que é inimigo de Nossa Senhora, da fé católica, de Jesus, de tudo que isso significa. Que conversão que pode ser mais difícil que essa? E Nossa Senhora fez, e fez sem precisar dizer uma palavra, só com um olhar. E com isso Nossa Senhora mostra para nós que para ela nada é impossível, desde que a pessoa abra um pouquinho a fresta do seu coração. Porque o que Afonso Ratisbonne fez? Apesar dele ter aquele coração durinho dele, o que ele fez? Ele pelo menos não jogou a medalha milagrosa fora que o amigo lhe deu. Por conveniência social, ele aceitou aquela medalha. Teve um lampejozinho só de boa vontade. Foi o que bastou, unido às orações do Santo Barão, para Nossa Senhora conseguir ter uma chance de converter aquele homem. Então é isso que precisa. Se as almas derem uma chancezinha a Nossa Senhora, abrir uma frestazinha que seja, pronto, Nossa Senhora já pode fazer milagres e prodígios para a salvação das almas. E é essa a nossa missão: rezar, fazer sacrifícios, oferecer tudo para que essas almas abram pelo menos uma frestazinha para Nossa Senhora. E o resto ela fará. Por isso que a gente tem que rezar o rosário, pela conversão dos pecadores. Por isso que a gente não pode desanimar de rezar o rosário, o terço das lágrimas, a trezena, a cruzada do rosário, que é tão importante e que muita gente já não está fazendo mais. Já largou, para lá, porque o povo hoje em dia é assim,
Os que escutam Nossa Senhora são pouquíssimos, né? E dentre os que escutam, tem aqueles que escutam Nossa Senhora, fazem a cruzada do rosário, a trezena, a setena, por um tempinho, aí depois já relaxa. No começo começa rezando 1000 Ave Marias, aí diminui para 700, diminui para 500, diminui para 300, no fim não está rezando nem o rosário, só o terço. E é por isso que as conversões são tão lentas. Por isso que o bem, né, ganha terreno com tanta dificuldade. E o mal deslancha na frente, porque os maus, para espalhar no mundo a maldade, a incredulidade, a apostasia e até o ódio a Deus e a religião católica, eles não descansam um minuto. Esses dias mesmo, eu estava com dor de cabeça muito grande, né? Tarde da noite, estava assistindo um jornal, e estava um programa de televisão, não vou falar qual é, mas o entrevistador estava entrevistando um padre, desses artistas de hoje em dia, né? Que está, digamos assim, na crista da onda, né? E o entrevistador falou um monte de ataques, fez um monte de ataques à fé católica. E o padre não defendeu a fé. Não pôs a mão dele no fogo pela fé, por Jesus, por Nossa Senhora. Deixou aquela pessoa esbofetear Jesus, que nem o servo do Anás esbofeteou Jesus na frente de Anás. E ele não defendeu, ou seja, aquele padre só está ali porque ele quer ser um cantor, um artista. Como sozinho ele não ia ter como chegar onde ele queria, ele usou o que então? A igreja, a fama da igreja, os meios da igreja, para ele se alavancar, catapultar e saltar e chegar lá no alto. É só isso. A vaidade, ainda dizia com toda hipocrisia que um padre não pode ser vaidoso. E estava ele lá com toda a vaidade cantando e falando que no lugar que ele foi tinha 1 milhão de pessoas numa praia, num show dele, não sei o que tem. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Isso é hipocrisia. E vocês vejam, o mal estava aquela horona da noite, com milhares, talvez milhões de pessoas assistindo, trabalhando ali, e plantando o veneno do ódio a Deus, as coisas de Deus, nos corações que estavam assistindo. Recentemente, eu recebi, um e-mail de um jovenzinho que recuperou a fé graças aos filmes aqui que eu fiz. Porque ele, quando era menino, a mãe dele conseguiu um livro de Medjugorje e ela lia o livro para ele, com ele, e ele cresceu acreditando nas aparições de Medjugorje, rezando, fazendo o que Nossa Senhora pedia na medida do possível. Eu me lembro dessa revista que saiu mais ou menos em 98, 99, uma revista muito famosa, onde as aparições de Medjugorje eram negadas, e inclusive com calúnias mentirosas, dizendo que Medjugorje não foi protegida na época da guerra por milagre de Nossa Senhora, coisa nenhuma. Foi um acordo que os croatas fizeram com os sérvios, e por isso a cidade não foi bombardeada, que é tudo mentira, Também falando que os videntes de Medjugorje cobravam por palestras, que eles davam por aí, por aqui, por ali, que um morava nos Estados Unidos, outra morava na Itália, que tinham ficado ricos e não sei o que tem, um monte de calúnias, calúnias iguais às que fizeram com a minha pessoa, e ele, por causa disso, esse moço, deixou de acreditar em Medjugorje. Até quando a mãe dele ia falar com ele de Medjugorje, ele dizia, não é farsa. E aí depois, quando ele conheceu as aparições daqui, e assistiu os filmes que eu fiz, principalmente os de Medjugorje, ele recuperou a fé. Recuperou a fé nas aparições de Medjugorje, voltou a rezar e até escreveu em público, lá dizendo assim, na página dele, sem as aparições de Jacareí, eu não sei mais viver. Eu amo Jesus, Maria e José com todo o meu coração, eu quero só seguir essas aparições agora,
e quero propagar essas aparições para todo mundo, para o mundo inteiro. E vocês veem quando a pessoa é de Nossa Senhora, quando ela se dá a Nossa Senhora, o próprio Espírito Santo na pessoa já avisa das coisas erradas para ela não seguir. Aquele santo que a gente ouviu hoje na meditação, que eu esqueci agora qual foi, São Pedro Carúcio, Carúcio, né? Tinha dois, mas acho que foi o Carúcio que disse que os homens, né, não seguiriam mais a verdadeira fé, que agitados, né, frenéticos, iriam seguir só aquilo que lhes desse agrado, fábulas, mentiras, e por isso mesmo que Deus iria permitir que eles se perdessem, né, nessas seitas de perdição, que não pregam a liberdade evangélica. E qual é a liberdade evangélica? Pobreza, obediência e castidade. E iriam seguir as seitas de perdição que ensinam o quê? A liberdade deles, da cabeça deles. O Deus da prosperidade, vem aqui com a gente aqui que sua vida vai melhorar, Deus vai libertar tudo, tirar tudo de você, libertação, salvação, milagre, vai ser a rodo na sua vida. Você vai conseguir tudo que você quiser, Deus vai tirar todas as suas doenças da sua família. Vem aqui no nosso acampamento aqui, vem aqui na nossa igreja aqui, que aqui tudo vai ser resolvido. Essas seitas que pregam o quê? O contrário da castidade. Não, os padres, esse negócio de celibato, religiosos com celibato, você aí se conservando aí puro aí antes de casar. Não, isso aí não tem nada não. E mesmo os casados, viu? Vocês têm que nem um padre, que eu vi um padre muito famoso que passa em TV católica, que colocou lá no YouTube lá um vídeo dele lá, né, falando que na hora do ato, né, dos casais, os casais tinham que gritar glória a Deus. Eu achei aquilo um absurdo, porque nada contra os casais e o ato dos casais, mas pelo amor de Deus, né? Vê se aquilo é hora de ficar gritando glória a Deus. Você tem que gritar glória a Deus na hora que você está rezando, que você está cantando, louvando, aquela hora ali, tudo bem. Você sabe que você está fazendo uma coisa que no sacramento do matrimônio é permitido e foi criado por Deus para continuação da espécie humana e tudo. Mas tem hora para tudo. Na praia, você não vai de terno, né, vestido social para fazer um banquete. Da mesma forma, você não vai numa festa social com a roupa que você está na praia. Por quê? Cada hora tem cada coisa na sua hora, cada coisa no seu lugar. E naquele lugar ali, naquela hora ali, não é hora de ficar dando grito de glória a Deus, louvores a Deus. Entendeu? E as pessoas gostam, aplaudem, seguem essas seitas de perdição, onde até padre está lá no meio, lá puxando. Aliás, eles são os puxadores, né? Porque lhes agrada. Porque ensina um tipo de libertinagem, de liberdade, que não é a liberdade de Jesus no Evangelho. Que não é o recato de Nossa Senhora, dos santos, né? Vai ver se as santas casadas, como Santa Edviges, Santa Ana Maria Taigi, Santa Rita, ficavam gritando glória a Deus lá no momento que elas estavam com o marido delas lá. Não. Por quê? Cada coisa no seu lugar, né? Agora, no nosso tempo, eu nunca vi tanto absurdo ser aplaudido dentro da igreja e do catolicismo como nesse tempo. Nunca vi. Todo tipo de absurdo e loucura é aplaudido. Nossa Senhora vem, dá mensagens lindíssimas, belíssimas, santíssimas. Os santos vêm aqui, dão uma mensagem mais linda que a outra, como São Tirso acabou de dar agora, né? Que é uma coisa riquíssima, elevadíssima. Ninguém quer. Foi o que esse santo da hora dos santos ali que a gente meditou disse, que porque eles não têm amor à verdade, Deus permitirá que eles sigam seitas de perdição, que irão ensinar o contrário, né, da liberdade evangélica. E não é exatamente o tempo que nós estamos vivendo? Escritinho.
E as pessoas só seguem esses padres que falam que lhes agrada, né? Esses pregadores, libertadores, né? Que falam o que lhes agrada, o que lhes convém. E as mensagens de Nossa Senhora que diz assim: o mundo não merece milagres, como ela disse para Doroteia Farina lá em Erechim, mas sim castigos. O povo não merece ver milagres, minha filha, mas merece castigos. Aí não gostam. Por quê? Porque daí Nossa Senhora é ruim, é muito dura, é muito enérgica. Mas se ela não for enérgica, quando é que a gente vai acordar do sono, do torpor na onde a gente está caído? Se ela não nos sacudir, não nos chacoalhar com palavras duras às vezes, quando é que a gente vai verdadeiramente parar de brincar com uma coisa tão grave quanto a salvação da nossa alma? São Geraldo Magela, meu grande amigão, ele uma vez, eu já contei isso aqui, tinha um moço que era católico, tudo da nobreza, né, da época lá, da região onde ele morava, que estava tendo um comportamento muito ruim. E pelo que eu entendi, na época, quando uma pessoa tinha um comportamento ruim, o prefeito ou o padre, o bispo do lugar, tinha poder para fazer a pessoa obrigar a pessoa a fazer um retiro de vários dias para ela se emendar do seu comportamento, ou então escolher ir para a cadeia. Escolhi as duas coisas, uma das duas coisas: ou vai para a cadeia ou vai fazer retiro. Do jeito que você está, você não pode ficar, porque você está sendo um câncer, né, de podridão no seio da sociedade. Ou você muda, ou então você vai para a cadeia. Ou faz retiro ou vai para a cadeia. O moço escolheu fazer um retiro justamente no convento de São Geraldo. E São Geraldo encontrou com ele lá, falou com ele e tudo. E no final, né, no final do retiro, o moço encontrou com São Geraldo tudo e disse para São Geraldo que estava arrependido, que queria mudar de vida, queria se emendar, tarará, tarará. Mas na verdade, no íntimo, ele não tinha vontade nada de mudar. Ele estava mentindo para São Geraldo, mentindo para Deus, e achando que São Geraldo não sabia. A princípio, São Geraldo não percebeu mesmo. Mas depois, Deus revelou para São Geraldo que ele não estava com vontade de mudar. E tanto foi que depois de um tempo, o moço foi obrigado a voltar de novo para aquele convento, né? Porque não mudou nada. E aí, quando ele encontrou com São Geraldo de novo, né? Disse para São Geraldo assim que estava arrependido sim, que ele só estava ali para fazer um aprofundamento e tudo. E aí São Geraldo pegou ele e disse um monte de palavras duras para ele, rígidas para ele, mostrou o crucifixo para ele e disse assim, vamos, pise em Jesus crucificado agora. O moço ficou petrificado de terror. Não, imagina, irmão Geraldo, imagina, como que eu vou fazer uma coisa dessa, uma barbaridade dessa com Jesus? E daí São Geraldo colocou o crucifixo no chão e mandou de novo: pise nele, pise agora, despedace o corpo desse Jesus que morreu por ti na cruz, temerário, porque tu estás mentindo, não tens o desejo de te converter, de voltar a Deus. E aí o moço começou a tremer, e São Geraldo disse: veja o sangue divino que foi vertido inutilmente por ti, porque tu não te arrependes. E quando ele olhou para o crucifixo, viu que o crucifixo estava todo ensanguentado, Jesus estava sangrando na cruz. Foi um milagre que aconteceu ali na hora, e o moço compreendeu que verdadeiramente ele estava renovando a crucificação de Jesus por ser daquele jeito tão duro de coração, não querer se converter. E ali mesmo, verdadeiramente, ele se arrependeu, fez o ato de contrição, mudou de vida, e aí São Geraldo viu que era verdade, né? E daí encaminhou ele para a reconciliação, para a conversão, para a oração, para a via da santidade, né?
Por isso, hoje Nossa Senhora, na sua mensagem, São Tirso também, vem nos convidar a erguermos o nosso olhar para nossa mãe. Com confiança, ela que esmaga a cabeça da serpente. Procurar a nossa conversão, porque o que Nossa Senhora pediu por meio de Santa Catarina, com todas as aparições que ela fez, foi a conversão. Vocês vejam que porque o povo, ela já sabia que o povo não iria corresponder às suas mensagens, 40 anos depois, em Paris, houve aquela revolução da Comuna de Paris, onde até o arcebispo foi morto, os padres foram mortos, foram expulsos e tiveram que fugir, e muitos católicos foram mortos assim no meio da rua, com uma crueldade pior do que a que se mata um cachorro. Nenhum cachorro era morto com tanta crueldade como os católicos foram mortos naquela ocasião. E tudo isso foi por quê? Porque a aparição de Nossa Senhora Santa Catarina não foi dada a conhecer, não foi obedecida na proporção que Nossa Senhora queria. Tanto é que a própria Santa Catarina Labouré disse que os milagres que Nossa Senhora fazia em Lourdes, depois que as aparições lá começaram, aquelas curas tão grandes, aquelas conversões, Nossa Senhora queria ter feito ali na capela da Rue du Bas. Não fez, porque os superiores dela não divulgaram a medalha, nem a aparição, nem fizeram a medalha como Nossa Senhora queria, segurando o globo e não com as mãos assim, e não tinham feito tudo como Nossa Senhora queria no tempo que Nossa Senhora queria. Então, por causa disso, as graças que Nossa Senhora ia fazer na capela da Rue du Bas, ela transferiu para Lourdes. E isso mostra para nós que quando os nossos corações não correspondem a Nossa Senhora, não correspondem ao amor de Nossa Senhora, como ela deseja, as graças são tiradas de nós e são dadas a outra pessoa. São tiradas até de um povo, de um país, e são dadas para outro que vai dar valor, que vai dar os frutos que Nossa Senhora espera. É assim até com videntes, que eu conheci um vidente que Nossa Senhora escolheu e pediu para ele subir no monte da cidade dele para começar a divulgar as mensagens dela, até as aparições, e ele não foi por medo, por outros motivos, não foi. E Nossa Senhora então disse: porque você não foi, então a obra que eu ia fazer aqui, eu vou tirar daqui e vou fazer em outro lugar. Eu vou para uma cidade chamada Jacareí, em São Paulo, vou escolher um jovem, vou mandar que ele suba no monte para divulgar as minhas mensagens aos meus filhos, e esse, ao contrário de você, vai me obedecer. E lá eu vou fazer a obra que eu ia fazer aqui. Então, quando os nossos corações não correspondem à graça de Nossa Senhora, ao seu amor, às suas mensagens, as graças são nos tiradas. Ao passo que, quando nós correspondemos ao amor de Nossa Senhora, à sua vontade, como Santa Catarina, como outros santos fizeram, as graças chovem sobre nós, como Nossa Senhora mostrou a Santa Catarina, despedindo raios luminosos das suas mãos. E nessa aparição também da Rue du Bas, uma coisa muito linda que eu vejo, é Nossa Senhora segurando aquele globo e dizendo que aquele globo significava o mundo, a igreja e cada pessoa em particular. Cada um de nós, portanto, está nas mãos de Nossa Senhora, está seguro nas mãos da Mãe do Céu. E como eu disse anteriormente, a serpente não podia alcançar aquele globo, porque Nossa Senhora a esmagava com o seu pé. Com isso, Nossa Senhora mostra que se nós formos como Santa Catarina, fiéis, obedientes a ela, ela nos terá seguros em nossas mãos e não nos deixará cair, não deixará também que o demônio nos derrube na caminhada para o céu, com as suas tentações, com as suas sugestões ao pecado. E muitas vezes, como Nossa Senhora diz também hoje na mensagem,
Muitas vezes ela vai fazer até milagres na nossa vida para nos provar que ela está perto de nós, que ela nos ama e que ela quer que nós sejamos os seus verdadeiros apóstolos. Hoje Nossa Senhora, de uma certa forma, revelou o porquê que ela faz milagres na vida dos seus filhos. Faz para que eles vejam o seu amor, sintam o seu amor no fundo do coração e se transformem em apóstolos dela, que levam o seu amor às outras pessoas que não conhecem, levam as suas mensagens, propagam o seu nome pelo mundo inteiro. Pena que poucos entendem isso, que poucos, depois da cura, entendem que Nossa Senhora quer que eles se tornem apóstolos. E pena que poucos se tornam de fato apóstolos de Nossa Senhora depois da cura. Mas nós temos que mudar isso, conscientizando as pessoas que todas as graças que Nossa Senhora nos dá é com o propósito de nos fazer sentir o seu amor e de nos transformar em apóstolos do seu amor para o mundo todo. E uma coisa também maravilhosa da aparição de Nossa Senhora Santa Catarina é que ela prometeu a sua proteção à ordem fundada por São Vicente de Paulo, né, a masculina e a feminina, durante as agitações da comuna, né, de Paris, desde que a congregação se convertesse e saísse do relaxamento, né, na qual estava caída. Por incrível que pareça, não sei como, a congregação foi protegida por Nossa Senhora, sinal de que então saiu daquela letargia em que estava. E isso mostra para nós também que nós não podemos querer a proteção de Nossa Senhora se nos mantemos no relaxamento espiritual. Não podemos pretender que Nossa Senhora nos proteja se nós estamos naquela vida relaxada, não cumprimos os nossos deveres, né, com Deus, não rezamos, não fazemos sacrifício, não fazemos leitura, meditação, não procuramos a nossa santificação. E isso mostra para nós também, né, que Nossa Senhora quer nos proteger, mas nós também temos que lutar contra a tibieza e a aridez da alma. Tem gente que pede assim a Deus, a Nossa Senhora, que o livre do mal, mas não para de procurar o mal. Meu Deus, me livre de tal pecado, mas não para de procurar o pecado. Não para de se expor ao pecado. Por isso que Nossa Senhora disse tanto a Santa Catarina: diga aos seus superiores que vigiem as visitas com as quais os irmãos e as irmãs falam, as conversas impróprias, né, nocivas, as leituras e as perdas de tempo, porque isso leva a alma ao relaxamento. E o relaxamento leva ao pecado e à morte do espírito. E isso foi naquele tempo que não tinha internet, não tinha telefone, não tinha TV, não tinha rádio, não tinha nada disso para aturdir as pessoas. E hoje então, o que Nossa Senhora não diria, né? Hoje tem ali 1000 meios de comunicação para você cair na dissipação. Então, 1000 cuidados redobrados devemos ter com aquilo que entra na nossa alma. Porque, gente, não é o que sai da nossa alma que mancha a alma, é o que entra. É o que entra que conspurca a nossa alma. E aí, Nossa Senhora pede-nos, portanto, né, que a gente saia da aridez, né, vigie a cidadela da nossa alma, guarnecendo bem os nossos sentidos, nos afastando de tudo aquilo que mancha a nossa alma, não olhando, não ouvindo, não falando, não vendo, não indo, não estando com coisas que possam manchar a nossa alma, ou então pelo menos enfraquecê-la, cansá-la a ponto que a nossa alma na oração
vai ficar se arrastando, né, árida, sem força, né, sem energia espiritual para rezar. Então, Nossa Senhora quer que a gente, para merecer a proteção dela, também se afaste do mal e cuide da alma, mantendo-a sempre protegida e livre de tudo que faz mal para ela. Uma coisa maravilhosa também da aparição de Nossa Senhora Santa Catarina, que eu gosto muito, é a familiaridade, a intimidade de Nossa Senhora com Santa Catarina. Vejam que na primeira aparição, o anjo levou Santa Catarina à capela, e daí o anjo disse a Santa Catarina: eis a Santa Virgem. Santa Catarina não via Nossa Senhora ainda na cadeira, mas o que o anjo estava dizendo para ela: olha, tenha fé que ela está aqui, que você vai senti-la. Santa Catarina hesitou um pouquinho, então o anjo, já com uma voz não de menino, mas de um homem adulto, né, com autoridade, disse de novo para ela: eis a Santa Virgem, ela Santa Vierge. E aí Santa Catarina então entendeu, não, Nossa Senhora quer que eu tenha um ato de fé, de confiança nela agora, de amor, e aí então eu vou vê-la. E então Santa Catarina teve aquele movimento interior de fé, imediatamente ela já viu Nossa Senhora se aproximando e sentando-se na cadeira. E aí, como ela ficasse assim, né, surpresa, aturdida com a visão de Nossa Senhora, o anjo repetiu de novo: eis a Santa Virgem, ou seja, eis aqui a sua mãe. Não fique aí parada com medo, aproxime-se dela, lance-se no colo dela, una-se a ela, fale com ela, abra seu coração para ela, derrame seu coração no colo dela. E aí, então Santa Catarina, de um salto, pôs-se nos joelhos de Nossa Senhora, como eu uma vez também tive a aventura de fazer, quando Nossa Senhora se sentou na cadeira da minha casa e ficou ali conversando comigo durante 2 horas mais ou menos. Estava cheio de gente na minha casa, na época do meu grupo de oração, e as pessoas que estavam mais perto de Nossa Senhora sentiam como que uma energia circundando a cadeira e eu. Uns sentiam frio, outros calor, outros uma coisa parecendo choque elétrico na ponta dos dedos, uma coisa que entrava pela cabeça e saía pelos pés deles, assim eles escreveram. E teve pessoas que até Nossa Senhora permitiu que colocassem a mão no ombro dela e na hora que colocaram sentiram um choque. E a cadeira até está aqui na capela. Essa cadeira onde está a gospa em cima foi que Nossa Senhora se sentou no ano de 1994 durante 2 horas. E naquela aparição a Santa Catarina, como também na que aconteceu comigo, nós dois falamos com Nossa Senhora com os braços nos joelhos da Mãe de Deus, no colo, ali face a face, como se diz em italiano, no tu a tu con Dio, tu a tu con la Vergine. E ali, eu não me lembro tudo que eu falei com Nossa Senhora não, eu lembro que eu falei muita coisa, derramei meu coração, contei tudo que me afligia, tudo que me preocupava. Nossa Senhora permitiu que no dia as pessoas também fizessem perguntas, e Nossa Senhora respondeu, falou o nome do anjo da guarda de muitas pessoas, disse onde é que estava a alma de parentes falecidos das pessoas ali, disse o que as pessoas deviam fazer em tal ou qual problema. Foi tão maravilhoso. E no entanto, aquelas pessoas, onde é que estão agora? Que ingratidão, não é mesmo? Por isso que Nossa Senhora tem toda a razão de dizer que, como ela disse para Doroteia, né, lá em Erechim, o povo, minha filha, não merece sinais, nem milagres, mas castigos. Porque Nossa Senhora deu tanto e olha a ingratidão que ela tomou. E na aparição a Santa Catarina,
Nossa Senhora ficou ali 2 horas falando com ela, como a própria Santa Catarina contou, dizendo como que Santa Catarina devia fazer nesse ou naquele sofrimento, nas dificuldades, como ela devia se comportar, como ela devia cumprir bem a regra dela, né, de religiosa e tudo. Foi como uma mãe que escutava as coisas mais corriqueiras que Santa Catarina contava. Não pense que Santa Catarina contou coisas grandiosas, não. Eu voei, eu levitei, ou eu curei 400 úteros, 500, não sei o que lá, como tantos pregadores resolve tudo por aí hoje em dia, faz na TV católica. Santa Catarina não contou façanhas, não. Contou para Nossa Senhora assim: minha mãe, hoje eu varri a minha cela, hoje eu varri o refeitório que a madre mandou, hoje uma irmã veio e me falou uma coisa que me machucou meu coração, foi uma injustiça da parte dela, porque eu não fiz por mal e ela me julgou, né? Hoje no convento aconteceu isso, eu rezei o rosário assim, assim, assado, de tal hora eu fiz isso e aquilo, na semana passada me aconteceu isso e aquilo no convento. E o que Nossa Senhora falava para Santa Catarina? Minha filha, faça as suas tarefas diárias com amor, varra a sua cela com amor. Se a madre te mandou limpar o refeitório na janta, mesmo você já tendo limpado no almoço, limpe de novo com amor, faça com amor. Uma irmã chegou e disse uma coisa para você que te ofendeu, que te magoou, foi injusto? Perdoe, minha filha. Faça como meu filho Jesus fez na cruz, perdoando seus assassinos. Perdoe, não dê o troco. Deixe para lá, porque se você ficar na sua paz, essa alma inquieta, essa alma que está influenciada por Satanás, uma hora vai mudar, vai perceber que o comportamento dela com você foi injusto e vergonhoso e vai ficar remoída de remorsos e talvez até se converta. O que Nossa Senhora falava para Santa Catarina? Minha filha, você tem que cuidar dos doentes aqui no convento, então cuide com amor, cuide vendo Jesus escondido no doente que você cuida. Você hoje tem que limpar a cela das irmãs doentes, as bacias cheias de sangue ou de secreção delas, das que estão doentes. Você tem que lavar as outras irmãs. Faça com amor. Faça vendo o meu filho Jesus escondido no outro. Isso que Nossa Senhora dizia a Santa Catarina. Também no tocante, né, a divulgação das mensagens, da medalha. Como a própria Santa Catarina disse, né? Nossa Senhora disse a Santa Catarina: minha filha, você vai ser contraditada, mas tereis a graça. Eu estarei contigo. E o mesmo Nossa Senhora diz para nós: na sua vida, você vai ser contraditado, você vai ser perseguido, você vai ser muitas vezes abandonado, traído. Mas não tenha medo, você terá a graça, que sou eu mesma, junto contigo, por meio da medalha milagrosa, da minha medalha que eu dou, para que os meus filhos me levem a toda parte junto consigo. E por fim, essa medalha profética, a medalha milagrosa, que tem a coroa de 12 estrelas ao redor dos corações, indica que Nossa Senhora é verdadeiramente a mulher do Apocalipse, que vence o dragão e por fim o filho dela vem, aniquila o dragão de uma vez por todas, tranca-o nos abismos eternos e traz o seu reino de glória e de salvação à terra. Os 2 corações, o de Jesus, né, coroado de espinhos, e o imaculado coração de Maria transpassado, que dizem bastante, como a própria Nossa Senhora falou a Santa Catarina, quando ela perguntou o que devia escrever ali, junto com os corações. E Nossa Senhora disse: o M e os corações já dizem bastante. É a medalha da corredenção, porque mostra o coração de Nossa Senhora entrelaçado com o coração de Jesus e o M entrelaçado com a cruz, ou seja, indicando que Nossa Senhora, com seus sofrimentos unidos aos de Jesus, também colaborou para a nossa salvação, para a redenção
de toda a humanidade. Portanto, em toda a aparição da Ruedubá, vemos verdadeiramente o poder de Nossa Senhora, a sua glória e o seu amor resplandecer mais que nunca. E eu estava até esquecendo aquela intimidade que Nossa Senhora teve com Santa Catarina, conversando com ela ali tão pertinho, uma praticamente no colo da outra. Nossa Senhora quer que todos nós também tenhamos com ela, claro que não em aparição vocês, né? Mas na oração, porque isso é possível. Quando a alma se une profundamente com Nossa Senhora na oração, ela praticamente se coloca no colo de Nossa Senhora. Quando ela reza a Nossa Senhora com aquela confiança, com aquela fé de criança do filho na mãe, ela faz como Santa Catarina, entrega seu coração a Nossa Senhora e Nossa Senhora lhe dá ali todas as consolações de que precisa, e a alma experimenta, sente, como a própria Santa Catarina contou, ela sente uma paz, ela sente o amor, o carinho de Nossa Senhora de modo tão profundo que ali se passam os momentos mais felizes da sua vida. E acontece aquilo que São Tirso hoje nos falou na aparição. A alma, quando prova o amor de Nossa Senhora, quando sente o amor de Nossa Senhora, por aquela oração profunda, sincera, confiante, verdadeira, né, amorosa, a alma não só começa a sentir um gosto amargo das coisas do mundo, que antes tanto a atraía, que tanto a seduzia, mas ela começa também a sentir o gosto venenoso daquelas coisas, e ela deplora essas coisas. E antes, aquilo que tanto lhe apetecia, ela já não quer mais. E não só não quer para si, como não quer mais também para o próximo. Então ela passa a trabalhar para que todos os outros sintam também esse amor de Nossa Senhora e também sintam o gosto ruim das coisas nocivas do mundo e rejeitem essas coisas para assim terem a salvação. Por isso, nossa mãe hoje nos chama a uma grande intimidade com ela. E por fim, Nossa Senhora, que na Ruedubá aparece esmagando a cabeça da serpente, com os privilégios da sua Imaculada Conceição, descritos na oração, contidos na oração, ó Maria concebida sem pecado. Nossa Senhora, que aqui nos dá também a última medalha profética da história da humanidade, a medalha da paz, onde ela também esmaga a cabeça da serpente e pelos merecimentos do seu coração corredentor, coroado de espinhos na medalha da paz, anuncia o segundo Pentecostes, a descida histórica, a segunda descida histórica do Espírito Santo para renovar os céus e a terra. Nossa Senhora nos mostra coragem, nos diz: coragem, meus filhos, eu vencerei a serpente infernal, só eu serei a vencedora. Por ora, a serpente ainda tem poder e ainda pode vos golpear, mas em breve eu aniquilarei de uma vez por todas todo o seu poder e vos darei finalmente a paz, o novo céu e a nova terra. O que acontece muitas vezes com as pessoas é que elas não perseveram na oração, no caminho da santidade como Nossa Senhora pede. Nós vivemos num tempo em que as pessoas são imediatistas, querem tudo na hora em que elas querem para satisfazer os seus desejos na hora, né? Por isso que tanta gente segue essas seitas de perdição que estão até dentro da igreja, como São Pedro ali da Hora dos Santos falou, porque oferece uma solução na hora. Vem aqui que eu vou fazer uma oração de libertação na sua cabeça, você vai ser libertado de tudo na hora. E uma vez uma pessoa, vejam bem, uma pessoa que estava com um problema muito sério de infestação diabólica na casa dela. Apareceu uma pessoa que eu amo muito e que rezava muito para Nossa Senhora. Isso é que é incrível. E o demônio veio atacar justamente ela, né, a família dela, para deixar ela louca, né,
levar ela para um hospício e talvez até fazer mal ao corpo dela e da criança dela, talvez causando uma doença, alguma morte. E eu sofria muito junto com ela porque eu via que ninguém acreditava nela, nem as pessoas da família, porque ela passava a mão no cabelo dela e mostrava os bichinhos, parecendo bichinho de pombo, que andava na casa dela inteira, nela, no corpo, nas roupas, na cama. Tinha também lesmas, invasão de lesmas, de caramujos, de outros bichos, aranha dentro da casa, e ela não conseguia vencer, né? Tinha que ferver todas as roupas da casa, todos os panos, limpar os móveis de minuto a minuto para tentar erradicar aquela praga e nada conseguia. E as pessoas não acreditavam, nem as pessoas da família. E eu fui a única pessoa que ela passou a mão na cabeça e mostrou para mim e eu vi os bichinhos. Eu já acreditava nela, acreditava que era verdade e estava rezando por ela. E quando ela me mostrou, eu vi. Eu falei para ela, isso é uma infestação diabólica. E o que o demônio quer fazer com você é isso, isso e isso. Ó. Te levar à loucura, te pôr no manicômio, ou talvez matar você e seu filho, ou um dos dois, porque se a criança morrer, você vai ficar louca de desespero, vai dar no mesmo. Então, eu vou perguntar a Nossa Senhora o que é que você deve fazer, o que é que nós devemos fazer, e depois eu te digo. Pedi a Nossa Senhora deu uma mensagem, porque ela é uma pessoa muito querida de Nossa Senhora, foi a primeira pessoa para quem eu falei das aparições que eu tinha, e desde o primeiro momento acreditou, na hora, e nunca titubeou, e nunca me abandonou também, né, nas horas difíceis. E Nossa Senhora disse assim para ela, né, que se ela queria que aquele mal fosse verdadeiramente, né, desterrado da vida dela, de vez, ela tinha que rezar esses 3 terços por 1 ano, todo santo dia, sem falhar. O terço das lágrimas, o terço das santas chagas e o terço do triunfo, que Nossa Senhora ensinou para mim aqui, revelou para mim. Durante 1 ano, tinha que rezar. Antes de 1 ano, aquela praga não ia desaparecer, ela ia ver mesmo os bichos na casa, nela, na roupa, em tudo. Não adiantava jogar água benta pelo padre, que ela jogou também. Foi num grupo de oração de uma freira, para a freira fazer oração nela, a freira fez, não adiantou. Foi no padre que dizia que era muito libertador, padre deu bênção, não adiantou. Pegou o sal do grupo carismático também, que deram para ela tentar, jogou lá, não adiantou. Nossa Senhora falou, você quer uma coisa que resolva ou uma coisa que dá, melhora e depois volta? Ela quer uma coisa que resolva. Então esses 3 terços. Ela fez durante 1 ano, todo dia, sem falhar. Depois de 1 ano, a praga desapareceu e até hoje nunca mais voltou, já faz uns 7 anos. Nunca mais voltou. Nunca. E Nossa Senhora falou, os bichos você vai continuar vendo na sua casa. Mas não tema que enquanto você estiver rezando os 3 terços que eu pedi, nem você, nem seu filho vão ficar nem doentes, nem loucos. Mas tem que rezar. E só depois de 1 ano, só quando completar 1 ano, vai desaparecer. E antes disso acontecer na vida dela, ela teve um sonho com Nossa Senhora vestida de roxo e de preto, chorando. E Nossa Senhora avisava para ela, né, que ela ia passar por uma dor muito grande. Poucos dias depois eu dei uma imagem para ela, aquela Nossa Senhora das Dores, que anos atrás a gente fazia, divulgava aqui. Quando ela viu a imagem, ela tremeu do alto da cabeça aos pés. Era a mesma Virgem que ela tinha visto em sonhos. Ela viu como um sinal. E logo depois, aquela praga misteriosa apareceu na casa dela. E 1 ano certinho depois dela começar os 3 terços que Nossa Senhora pediu, a praga desapareceu. No mesmo dia, 1 ano certinho, nem um dia mais, nem um dia menos. E no mesmo dia que a praga desapareceu, aquela imagem caiu na casa dela, sem ninguém derrubar, e quebrou. E daí ela não entendia por que isso tinha acontecido. E aí Nossa Senhora, perguntei a Nossa Senhora disse, esse é o sinal para ela que o tempo da dor e da purificação dela passou. Foi quebrado o mal.
Entendeu? Então, aí que está. Você quer uma coisa que resolve no dia, no momento, por um tempinho, o mal na sua vida, as maldições na sua vida, os problemas na sua vida, as coisas na sua vida, ou você quer uma coisa que resolva para sempre? Se é uma coisa que você resolva, que resolva para sempre, não fique procurando por aí. Faça o que Nossa Senhora, para essa pessoa, mandou fazer. Rezar os 3 terços que Nossa Senhora pediu durante um ano, para cada uma das coisas más que você quer vencer na sua vida, ou que você deseja alcançar na sua vida. E pode esperar as graças, e que vão ser duradouras, não vão ser temporárias, não. Vai resolver de vez os problemas e nunca mais vão voltar, como foi para essa pessoa, né, que Nossa Senhora deu esta mensagem e ajudou, e hoje está esbanjando saúde, está bem, está viva, não aconteceu nada com ela, nem com a casa dela. Se você quer as mesmas bênçãos de Nossa Senhora, mas as que resolvem para valer, os métodos, então aceite os métodos de Nossa Senhora. Com Nossa Senhora não tem essa coisa de vir aqui, o outro põe a mão na minha cabeça e mágica acontece. Não é isso não. Com Nossa Senhora tem que rezar terços durante 1 ano, 2 anos, porque as graças de Nossa Senhora vêm lentamente, mas quando vem, resolve de uma vez por todas. Nossa Senhora não engana ninguém, não ilude ninguém e também não fica dando essas bênçãos que resolve por 1 semana o problema, 15 dias, depois volta. Quando ela dá de uma vez por todas. Mesma coisa a conversão do Afonso Ratisbonne, né? Precisou talvez até do sacrifício da vida do barão, as orações que ele fez, mas quando converteu de uma vez por todas. E ainda transformou o homem em fundador de ordem religiosa que morreu em odor de santidade. Ainda por cima. Que é célebre. Afonso Ratisbonne foi célebre na época da conversão dele. E a vida edificante que ele teve depois, ainda hoje em dia é célebre e comemorada, celebrada, conhecida no mundo inteiro até hoje. E o bem que ele plantou continua até hoje favorecendo as almas dos jovens e crianças que são educadas pela família religiosa dele. Bem ou mal, mas são, né? Então, vejam, gente, quando Nossa Senhora faz para valer. Só que os métodos de Nossa Senhora são o quê? Oração, rosário, terços, novenas, sacrifício. Não tem esse negócio de moleza, não. Quem é mole, né, na moleza um dia morre, né? O mal não vai dar moleza para quem é mole. Então, por isso que Nossa Senhora sempre nos dá meios que exigem um pouquinho de sacrifício, de esforço, sim, mas são os únicos que são verdadeiramente confiáveis e eficazes. Por isso, na aparição da Ruidubá, Nossa Senhora vem nos chamar, né, para uma vida de santidade como foi a de Santa Catarina. E lá que ela começou os seus planos e aqui onde ela vai terminá-los, Nossa Senhora nos chama a sermos os seus soldados que levam a sua medalha milagrosa ao conhecimento de todos, que plantam a verdadeira devoção para com ela em todas as almas e que a tornam mais conhecidas e mais amadas de todas as pessoas. De alguns dedos de Nossa Senhora não saíam raios nas aparições a Santa Catarina. E Nossa Senhora explicou que os dedos de onde não saíam raios, os anéis de onde não saíam raios, são as graças que as pessoas não pedem para ela. Quantas conversões deixaram de acontecer? Quantos raios não saíram dos dedos de Nossa Senhora para converter os pecadores, porque não havia quem rezasse e se sacrificasse por eles, como ela disse em Fátima e como ela diz tantas vezes aqui também. Quando há almas que intercedem pelos pecadores, que oferecem sacrifícios pelos pecadores, as pedras dos anéis dos dedos de Nossa Senhora, que não saíam raios, passam a sair e os pecadores passam a se converter.
Por isso, vamos rezar muito para que no dia do triunfo de Nossa Senhora e no dia da nossa morte também, Nossa Senhora não nos mostre as suas mãos sem sair raio nenhum por culpa nossa, dizendo para nós: olha, está vendo aqui as minhas mãos? Não sai nenhum raio, não se converteu nenhum pecador, porque você não rezou e não se sacrificou por eles, não trabalhou pela salvação deles. Se você tivesse trabalhado, tinham saído os raios das graças que os teriam convertido. Então, vamos trabalhar com a nossa mãe e lutar com muita esperança, porque a aparição da Rua Idubá, na verdade, já era uma antecipação, digamos, uma garantia daquilo mesmo que Nossa Senhora ia prometer em Fátima e depois aqui. Por fim, o meu coração imaculado triunfará. Que ela venha logo, que ela esmague a cabeça da serpente logo e que ela traga para nós um novo tempo de paz para a terra inteira e que venha o reino de Jesus, Rei do Universo, sobre nós e sobre o mundo inteiro. Amém. Assim seja.